Um homem do passado que disse a Deus que faria algo e não fez. Olá a todos do canal Aprendendo com a Bíblia. Vamos a mais um vídeo. Então já se inscreva, deixa aí o seu like e o seu comentário. Hoje vamos falar do profeta Jonas. Segundo a Bíblia Sagrada, o próprio Deus fala com Jonas e lhe dá uma ordem muito clara, que dizia que ele deveria ir a uma cidade chamada Nínive e clamar contra aquela cidade, porque a maldade daquelas pessoas era tão grande que subia a Deus. Ao ouvir as seguintes ordens, o profeta se dispôs, mas não para obedecer, e sim para fugir da presença de Deus. Jonas, então, compra a sua passagem de barco, vai até a cidade de Tarsis, ou pelo menos tenta, porque quando Jonas está de caminho para a cidade de Tarsis, as Escrituras deixam bem claro que Jonas tentava fugir da presença de Deus. E talvez Jonas pensava que se ele não fosse a Nínive, poderia fugir, de certa forma, da presença de Deus. Mas, na Bíblia Sagrada, e até os dias de hoje, Deus ele se mostra poderoso. Ou seja, um Deus que está, ao mesmo tempo, em todos os lugares. E Jonas iria descobrir isso. Porque quando Jonas está de caminho para Tarsis, cidade contrária àquela que Deus o tinha enviado, as Escrituras nos dizem que de repente começa uma grande tempestade. E o transporte daquela época era barco. Um grande barco que transportava inúmeras pessoas. E de repente começa uma tempestade, mas não uma tempestade comum, qualquer. As Escrituras dizem que a tempestade era tão grande, tão forte, que o barco em que eles estavam estava a ponto de despedaçar. E como se não bastasse, o nosso personagem, Jonas, o servo de Deus, ele não estava em cima do navio, ele estava no porão. E enquanto toda a tripulação lutava para impedir que o barco viesse a se despedaçar, Jonas, no porão, dormia. E aqueles homens estavam em desespero. Começaram a lançar para fora as cargas, os mantimentos, tudo que eles podiam se desfazer, assim eles faziam. De repente eles descem até o porão e acordam Jonas, porque num ato de desespero, todos eles buscavam uma resposta em seus deuses e naquilo que acreditavam. Então, de repente, eles tiveram uma ideia. Lançaram a sorte para que descobrissem por causa de quem ou por causa do que aquela terrível tempestade teria acontecido. Então, quando eles lançam a sorte cai em Jonas. E eles, assustados, perguntam a Jonas de onde ele veio, para onde estava indo, que Deus ele servia. E de repente Jonas começa a explicar que era um servo de Deus e que estava lá porque estava fugindo da presença de Deus. Lembre-se que no início Jonas ele se dispõe, mas não para fazer a vontade de Deus, ele se dispõe para fugir, se esconder. E ele começa a explicar à tripulação, aos marinheiros, que ele estava ali para fugir, de fato, da presença de Deus. Então Jonas começa a explicar e ele diz claramente que não era necessário que lançassem fora os mantimentos, as cargas, os alimentos. Jonas disse: me lancem no mar. Me lancem no mar e quando vocês fizerem isso, a tempestade vai cessar. E depois de tentar encontrar uma outra solução,
toda a tripulação concordou em lançar Jonas na profundeza dos mares. Decisão tomada, Jonas é lançado então no fundo do mar. E quando Jonas cai ao mar, imediatamente, de uma forma instantânea, a tempestade some, desaparece. Mas algo impressionante acontece, porque Jonas, ao cair nas águas, ele é engolido por um grande peixe. Não sabemos se é uma baleia. As pessoas criam essa teoria que era, uma baleia por causa do seu tamanho, que poderia facilmente engolir um ser humano. Mas aquele grande peixe foi enviado por Deus. Foi enviado por Deus, portanto Jonas permanecia vivo dentro daquele grande peixe durante 3 dias e 3 noites. Essa é a primeira parte da nossa história e eu queria que você deixasse nos comentários o que você achou, se você gostou. Iremos para a parte 2 dessa grande história do profeta Jonas.